Olha, já fica preparado porque esse vai ser mais um vídeo para perder seguidores, porque você sabe, né? As pessoas detestam quando eu falo de política. Vamos conversar, aí eu já apresento ela, tá? Namastê, Brit. Você tá bem? Você tá legal? A gente quer saber. Queremos. Você deve conhecer a Lia Perua. É minha perua, não adianta. Eu sei que as pessoas falam, não chama de perua. Mas você me chama de... Amore. Aí você me chama também de outro nome. Johnny. Aí, enfim, eu te chamo de perua, não tem jeito. É Amor e Perua, Amor e Johnny. E a gente também fez outros vídeos quando a Lia estava... na Austrália. Isso. Em tudo quanto é cidade, porque essa mulher que gosta de Metade viajar. da Austrália eu visitei. Ele me levou pra visitar. Então, eu vou deixar tudo aqui embaixo na caixa de informação. Se você gostar de ver, a diferença é, a Lia é filósofa, é professora, é uma pessoa extremamente inteligente. Então, Nossa, obrigada. quando a gente começa a bater papo, sempre tem uma coisa meio assim, ai meu Deus do céu, Emerson, como você tá burro. Eu sei, mas é por isso que quando eu posso, eu tenho uma pessoa muito inteligente do meu lado. Outra coisa que eu tenho que falar antes da gente começar o vídeo, porque eu sei que eu me enrolo, tá fazendo barulho porque estamos em São Paulo. São Paulo é muito barulhenta, ou cidade barulhenta, é inferno. Então se eu ouvir barulho de carro, qualquer coisa, e por aí vai. Vamos para o que interessa. Você que assiste os meus vídeos sabe que eu não suporto o Jair Bolsonaro. Você sabe, né? As pessoas sabem, né? Sim. Eu falo sempre isso aqui, que eu sou um brasileiro que enxergou a ilha do lado de fora. Sim. E que você é uma brasileira que enxerga a ilha do lado de dentro. E quando a gente sempre conversa sobre política, uma coisa que eu sempre falo é, não gosta, aí você já viu, mas você já parou pra pensar desse lado? Ou disso? Ou daquilo? E eu sempre falo, não parei pra pensar desse lado. E na maioria das vezes dou minha mão à palmatória. Então a primeira coisa que eu quero te perguntar é, aonde é que eu tô errado? Porque assim, tá certo eu detestar o Jair Bolsonaro do jeito que eu detesto, de eu não gostar dele na política do jeito que eu não gosto, ele é tudo errado do jeito que eu penso? Deixando claro, você não é uma fã de Bolsonaro. Sim. Né? Sim. Então, eu tô errado. Então, assim, são duas situações, né, como eu vejo. Primeiro, é que assim, direito de odiar, eu acho que você tem. Começa por aí. O direito de pensamento é livre. Cada um tem que pensar exatamente o que quiser. E você tá certo, eu não sou realmente fã de Bolsonaro. E assim, não é a ideia aqui falar sobre política. O que eu quero dizer em relação a isso, se você tá certo ou você tá errado, é uma questão da gente conseguir entender que você tem o direito de gostar ou não gostar de alguém. Quem gosta do Bolsonaro tem o direito de gostar do Bolsonaro e quem não gosta do Bolsonaro tem o direito de não gostar do Bolsonaro. Isso não impede que a gente torça para que, já que foi esse governo que ganhou a eleição, que a gente torça para que isso traga melhoria para o país em todos os sentidos. Porque senão, por exemplo, independente de quem votou, quem não votou nele, a gente tem que torcer. Ele poderia ser Haddad, poderia ser o Lula, qualquer outro. A gente teria que estar torcendo, gostando ou não, para que aquilo funcionasse. Mas isso não nos obriga a gostar da pessoa em si. Então, entendeu? entendi. Tem diferença. Então eu não tô agindo tão errado assim quando eu falo que eu quero, porque torcendo pelo bem dele, eu não tô torcendo pelo bem do Bolsonaro, pra falar a verdade, eu tô torcendo pelo bem do Brasil. Claro. Eu quero que o Brasil dê certo. Pra falar a verdade, pra mim seria maravilhoso se o dólar disparasse, se tudo desse errado, porque eu ganho em dólar. Exato. Né? Mas eu não penso só no meu lado, porque eu tenho meus amigos aqui, eu tenho minha família aqui, eu tenho as pessoas que são importantes, você sabe disso, todo mundo que é importante está aqui, então tem que dar certo. Então já fico contente. Mas onde é que eu erro quando eu acho que o Bolsonaro é todo errado? Ele é todo errado do jeito que a gente enxerga. Por exemplo, na Austrália, a mídia não perdoa o Bolsonaro. Sim. Eu sei que ele é um cara do The Zoeira Never Ends. Ele é zoeiro. Ele fala que vem na cabeça, ele é sarcástico, ele fala porcaria mesmo, ele é da mídia. Só que, na minha opinião, não existe decoro da parte dele. E quando você está do lado de fora, por exemplo, mídia internacional, e eu posso falar com propriedade da Austrália, eles descem a lenha no Bolsonaro. Que é Bolsonaro que fala que para salvar a Amazônia você tem que fazer cocô dia sim, dia não. São duas situações, Johnny. Na verdade, é assim, a primeira situação é o que é Bolsonaro como pessoa, que cada um enxerga como pessoa. Só que Bolsonaro, a figura Bolsonaro não pode ser maior
do que é o que tem que ser feito em matéria de Brasil. E isso independe de político. Porque, por exemplo, eu vou até citar o que aconteceu com a gente quando eu fui viajar para lá. A gente queria ir num determinado lugar e esse lugar tinha horário. E eu falei, poxa, mas era, acho que se não me engano, 12h06, 12h07. E eu falei, nossa, mas a gente vai atrasar 1 minuto, que você estava falando por causa do meu... Ele estava enchendo o saco porque eu estava arrumando o cabelo. E eu falei assim, não, mas espera aí, é 1 minuto só. Aí você falou assim, não, esse 1 minuto vai prejudicar o passeio, a gente não vai entrar. E aí eu falei, caramba, mas isso daí, que chatice, até falei um monte no dia. Só que você falou, gente, regras são regras, então vamos olhar assim. O Brasil precisa aprender, isso vai da cabeça do povo, precisa aprender que regras são regras e que tem regras que precisam ser colocadas e mantidas. Para quê? Para que a boa organização funcione. Então vamos tirar, esquecer um pouco a figura Bolsonaro, independente de quem entrasse. Tinha que ser colocado um norte, uma situação um pouco mais organizada dentro do país como estava, da bagunça que estava generalizada. Ao mesmo tempo, uma bagunça, ela só vai ser organizada se você tiver empatia com o outro, se você tiver tolerância com o outro, se você puder entender as razões do outro, se você puder olhar o outro como se você estivesse olhando a você mesmo. Senão, a bagunça também não é resolvida. Em matéria dessas coisas que ele fala, eu sou totalmente contra. Eu não acho que a gente tem que ficar falando do outro, eu acho que tem que tomar cuidado com o que se coloca em relação ao outro, mas eu acho que falta organização no Brasil e falta empatia, falta que as pessoas consigam ter tolerância. Senão, se for tudo no jeito, como você diz, arbitrário de ser, o que vai acabar acontecendo? Eu passo por cima de todo mundo que nem um trator para colocar minha vontade como vontade absoluta, e dentro dessa vontade absoluta eu não olho nada do outro, eu não consigo entender a vida do outro, e aí a gente perde a noção de individualidade de cada ser humano, entendeu? Porque assim, independente de... Nós somos muito parecidos. Nós dois sabemos disso, somos muito parecidos em ideia, em jeito, em visão de mundo. Tanto é que eu costumo falar que eu sou o Emerson de Sales. Eu falo que eu sou você. Eu costumo falar isso, porque a gente realmente é muito parecido. Então assim, só que a gente tem um lado individual, que é da Eliana, da Lia, e ele tem um lado individual que é do Emerson, do Johnny. E mesmo assim, eu respeito algumas pequenas diferenças, ele respeita algumas pequenas diferenças. É por isso que a gente se conhece há tantos anos, né? Então o que acontece? Precisa disso. Isso falta. Eu acho que a ideia da organização é boa. A ideia de se organizar alguns pontos que precisam ser colocados é boa. Agora tem muita coisa que tem que ser discutida. Tem coisas ligadas à empatia, como eu te disse, com o outro. Tem coisas ligadas a entender o que é gênero e o que é identidade. Você entende? Sabe? Eu acho que é complicado falar, né? Eu tenho um pouco de... Eu às vezes tomo cuidado para falar, por eu ser professora, para de repente não influenciar. Mas eu acho que o Brasil está entendendo gênero e identidade num bolo que não é bem isso. Então acaba não se entendendo e não respeitando o outro. Eu, como professora de filosofia, gostaria muito que pudessem tentar olhar isso. Está tendo intolerância de vários aspectos, porque ao mesmo tempo que se é implantada essa intolerância em relação a tudo que acontece, até nas diferenças de gêneros e, enfim, diferenças de vontades, digamos assim, o que acontece? Também está tendo começando a virar uma briga religiosa, porque, por exemplo, se eu tento aceitar tudo que o outro é de diferente comigo, eu tenho que aceitar também a ideia religiosa dele. Concordo. Por exemplo, eu sou cristã, eu sou filósofa e sou cristã. Concordo. Deixo isso muito bem claro. Muitas vezes eu sofri preconceito por ser cristã, ao ponto de ninguém nem me deixar falar. Então, assim, intolerância não está somente do lado A, está começando a partir do lado B. Todo mundo que é cristão é desse jeito. Todo mundo que é cristão acontece Mas não isso. é desse jeito, E não é isso. Vamos tentar olhar a pessoa como ser humano, com a sua cultura, com as suas ideias, com a sua vontade de ir lá, de pesquisar, de ver. Eu sou cristã, frequentadora da igreja evangélica. E mesmo assim, dou aula de filosofia, consigo entender o que os outros estão falando e não quero colocar, eu não quero apontar o dedo e falar você tem que ser assim, você tem que agir assim. Não, eu não estou tentando ensinar a pensar, eu não estou tentando falar, olha, vamos descobrir o pensamento juntos. Então como é que eu vou falar uma coisa dessas?
Mas eu digo pra você, é uma via de mão dupla. Se eu não, nem tudo lá e nem tudo cá. Nem arruaça ao excesso e nem preconceito em excesso. Porque ao mesmo tempo que o preconceito que talvez ele tenha em relação a outras pessoas, eu não posso deixar que eu também sofra aquele preconceito. Entende o que eu quero dizer? Mas aí você já está indo para um patamar muito mais elevado, né? Que eu, por exemplo, não consigo, como eu falo, eu não suporto a imagem do Jair Bolsonaro. Misturar com o Luiz Inácio. Luiz Inácio, já tá. Bom, eu não suporto também, né? Então tá tudo ali, né? Porque eu não gosto de nenhum lado, eu não vi coisa Ele não gosta mesmo. Não gosto, não suporto o PT, não suporto o PT, mas também não suporto PSL e Companhia Limitada, e Jair Bolsonaro e Companhia Limitada. Eu tenho medo de que essa minha implicância com ele atrapalhe nessa minha forma de enxergar o que ele está fazendo. Sim. Por isso que eu gosto desse papo. Por isso que eu gosto quando as pessoas me escrevem. Porque a gente amadurece, né? E não precisa amadurecer com 10 anos. Você pode amadurecer com 50, com 60, com 70. A gente está vivo para mudar de ideia. Sim, com certeza, gente. E mesmo porque, se a gente for parar para pensar assim, você ainda está vivendo longe, né? Mas que nem eu, tô dentro do Brasil, dentro de São Paulo, não tem o que a gente fazer. Ou a gente tenta que a coisa caminhe para melhor, ou para onde nós vamos parar. Entende o que eu quero dizer? Quanto mais a gente tiver torcendo, eu acho horrível essas pessoas que ficam torcendo contra, sabe? Eu acho horrível mesmo. Porque assim, ela não tá torcendo contra ele como pessoa apenas, ela tá torcendo contra um monte de gente. Por exemplo, si própria. Pra si próprio. Então assim, não funciona pra mim, naquilo que eu acredito, né? Nossa, maravilhoso. Bom, fã, né? Nossa, como eu sou fã, essa mulher é muito, você é muito inteligente, você sabe disso. O lado bom é que assim, como a gente conversa, a gente sempre conversa, mesmo quando a gente não tá perto, um do lado do mundo, do lado do outro, a gente tá sempre conversando, puxando a orelha, quando tem que puxar. Não, ele não fala que eu ligo pra ele às 6h30 da manhã no Brasil. No Brasil. É verdade. Todas 6h30 da manhã eu ligo pra ele. É verdade. Ele sabe disso. E aí a gente se fala. A gente conversa praticamente muito, né? O tempo. E mesmo quando não consegue se falar o tempo todo, assim, a amizade tá lá, né? Tá. É uma coisa que é muito forte. Aliás, a gente tava falando sobre isso. Tem coisas que não tem explicação. Como, por exemplo, você conhece aquela pessoa porque tem que ser e aquela pessoa vai estar na sua vida para sempre. É a nossa história, não tem jeito. Agora, enfim, nossa, olha, você não tem noção como eu adoro esses papos contigo, porque eu só cresço, eu acho que eu evoluo como pessoa, porque eu ainda não tenho. Nossa, tô cheia aqui. E ela é loira, hein? Então é isso, ó. A gente espera que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau. Tchau.